Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, nos trazendo a força, a alegria, a coragem e, sobretudo, a sabedoria para esses dias em que estamos fazendo resgates coletivos. Que a sua presença amorosa nos dê ânimo e nos fortaleça cada vez mais. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a chave espírita na interpretação da mensagem do Cristo. Emmanuel Espírito afirma: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. A palavra do Cristo, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. O certo é que temos adiado em muito a oportunidade de conhecer, meditar e vivenciar a mensagem do Cristo, como informa Alcione, sábia personagem de renúncia, livro de Emmanuel Espírito, transmitido através da mediunidade de Chico Xavier. Sendo assim, estejamos atentos a esse esclarecimento do benfeitor espiritual. Ele nos diz: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, nós vamos perceber que foi feito um estudo histórico do Mestre Jesus. E esse estudo foi para compreender os fundamentos das lições do nosso Mestre. À luz do entendimento espírita, faz-se necessário também conhecer os princípios básicos da nossa doutrina, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Caso contrário, permaneceremos nas posições dogmáticas e literais, ou nas meramente opinativas. Então, esse estudo do Evangelho de Jesus, de sua personalidade, foi realizado em vários âmbitos, através de literatura bíblica e não bíblica, né? Através de descobertas arqueológicas, de estudos sociológicos e historiográficos, para construir e entender o contexto que Jesus viveu, o contexto histórico, sociológico e religioso, para que também pudéssemos entender o impacto que a sua presença veio ter no mundo, veio realizar neste mundo. E aí ele deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época, sim. Mas vamos entender um pouco mais esse Jesus histórico, esse ser iluminado que esteve entre nós, o nosso irmão mais velho, né? Nós vamos entender ele como dentro da doutrina espírita. Quando a gente busca estudar o Livro dos Espíritos, na sua introdução,
capítulo 6, já nos traz orientações que nós devemos conhecer de forma mais aprofundada. O Jesus histórico. Lá também estão citadas todas as obras da codificação, que vem nos dizer que os outros livros que foram psicografados por Allan Kardec devem ser estudados, lidos, analisados criteriosamente. São eles o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os milagres e as predições sobre o Espiritismo. Neles, através dos estudos, nós iremos perceber que Deus é Pai Criador, que Jesus é guia e modelo da humanidade terrestre. Espírito é um ser imortal, existente, pré-existente e sobrevivente à morte do corpo físico. Vamos saber também que perispírito é uma organização estrutural do ser humano e dos animais, que liga o espírito ao seu corpo carnal. Livre-arbítrio e lei de causa e efeito são processos que governam a liberdade e, consequentemente, vai nos mostrar o que ocorre quando fazemos determinadas escolhas. A evolução é um mecanismo divino que determina o progresso intelectual e moral do espírito. Vamos saber também que encarnação e reencarnação são mecanismos reguladores da evolução do espírito. E descobrir que pluralidade dos mundos habitados é um princípio doutrinário que nos esclarece a respeito das categorias evolutivas dos mundos habitados no universo. São eles primitivos, de expiações e provas, de regeneração, felizes e divinos. E graças a Deus já descobrimos que estamos no de expiações e provas, a caminho da regeneração. Vamos também saber que o plano espiritual trata das condições da vida do espírito imortal na dimensão extrafísica da vida. E que influência e comunicabilidade dos espíritos ocorrem sim, revelam as ações dos espíritos sobre o plano físico e que possuímos mediunidade, faculdade de comunicar-se através da mente humana. Então, vamos perceber que através das propostas do estudo da doutrina espírita, que também estão inseridos nos 27 livros do Novo Testamento, é que teremos um estudo metódico, sério, continuado, partindo-se do simples para o complexo, porém mantendo o permanente cuidado de não confundir o símbolo com o ensinamento essencial da mensagem. Esta é a metodologia que a doutrina espírita nos traz, ampliando a aprendizagem do assunto e orientando o comportamento do espírita, visto que a mensagem do Cristo é o código moral de conduta por excelência. Então, convidamos assim, caros irmãos, a estarmos sempre buscando reflexionar, estudar. Quando possível, vamos participar dos estudos que a Casa Espírita oferece. Na quarta-feira mesmo, nós temos o estudo do Evangelho. É um momento ímpar, onde podemos perceber não só o Cristo histórico, mas aquele ser divino, aquele Espírito que veio estar entre nós para nos trazer ensinamentos lindos, maravilhosos, para nos dar força, nos dar coragem, para nos dar sabedoria, para que possamos superar todas as nossas dificuldades e escolher o caminho do bem, escolher os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, porque só assim nós conseguiremos
tornar esse mundo cada vez melhor, termos a possibilidade de gozar de felicidade, como já prenuncia-se o mundo de regeneração em que se tornará esse mundo que nos encontramos. Que o Mestre Senhor Jesus nos ilumine e nos fortaleça, nos ampare nesses propósitos que nós temos de sermos melhores, de fazer deste mundo um mundo melhor. Que no dia a dia nós possamos buscar a companhia amorável do Mestre Jesus e deixar que Ele possa nos conduzir a nossa nau para um local seguro. Grande abraço a todos, que o Mestre Senhor Jesus nos abençoe e nos ilumine em cada passo da nossa vida. Que permaneça conosco, não só agora, mas por todo sempre. Bom Natal, boas festas, que Jesus nos oriente para que possamos fazer o nosso melhor. Que assim seja. Depois desse momento, nós vamos colocar uma música suave para que todos nós possamos aproveitar mais um pouquinho desse envolvimento, dessa sintonia com o mundo maior e recebermos deles todas as vibrações, os fluidos salutares para nos fortalecermos cada vez mais. Fiquem com Deus e até mais.